Você acha que o sexo medieval era romântico? Talvez você imagine castelos, velas tremeluzentes, véus de cetim, um cavaleiro cansado de guerra voltando para os braços de uma donzela suspirante. A verdade tem menos a ver com paixão e mais com pulgas, menos beijos ardentes, mais contratos familiares, bênçãos e batismos entre pernas. Uma cama barulhenta, de madeira torta, um corpo que fede, uma promessa de herdeiros. Era o tempo em que o prazer era suspeito, o toque, pecado, a carne, punição. Mas ainda assim, mesmo ali, entre regras e repressões, o desejo achava brechas. Entre o cheiro de palha molhada e o ranger das tábuas, havia suspiros abafados e segredos. Agora apague a luz, deite-se e prepare-se para mais uma história desconfortavelmente verdadeira. Hoje, você vai dormir ouvindo sobre o sexo na Idade Média, ou tentar dormir, porque tem coisas que nem o tempo consegue esquecer. Você acorda com o som de um sino distante. Não é um despertador. É a missa, a primeira. Lá fora, o céu é cinza, o chão é barro, e dentro da sua casa, se é que dá para chamar assim, o frio corta como faca de pão velho. Você se mexe na cama de palha. Ela range. O tecido que te cobre pinica. Foi tecido à mão, por alguém com mais calos do que dedos. Não há colchão, nem travesseiro. Só um amontoado de feno, um cobertor de lã áspera. E talvez um ou dois ratos dormindo sob ele, se aquecendo. Com seu calor, é difícil imaginar o sexo aqui. Mas ele está em todo canto. Não na forma como você pensa. Não há intimidade, nem desejo visível. Há suspiros calados, olhares desviados e um medo constante, o de ser visto. Sexo, nesse tempo, é coisa que se faz entre cochichos e orações. Você não tem privacidade. Dorme com a família inteira no mesmo cômodo. Se tem sorte, há uma cortina. Se tem azar, seus pais estão a 2 metros de distância e acordados, o silêncio é uma cortina obrigatória. E os lençóis, frios, gelados. Não por falta de paixão, mas por falta de fogo. Literalmente. A lareira está distante e ninguém vai desperdiçar lenha com luxúria. Ainda assim, corpos se encontram, se tocam às pressas. Em noites sem lua, quando o escuro é cúmplice, não por romance, mas por necessidade ou ordem. O sexo medieval não começa com beijo, começa com permissão ou com silêncio forçado. Na aristocracia, você pode ter um quarto, talvez até um criado do lado de fora. Mas, até ali, o desejo é um risco. As paredes escutam, os corredores sussurram. Um escândalo pode custar mais que sua herança. Entre os camponeses, o cenário é mais cru. O amor acontece no campo, atrás, de celeiros, no intervalo entre o cansaço e a fome. O cheiro é de suor, de roupa que não vê sabão há semanas, de couro molhado, de fumaça, de corpos que dormem em suas próprias peles, sem sabonetes, sem perfumes, sem cerimônia, e ainda assim, algo pulsa ali. Um desejo empoeirado, suprimido, maldito, mas humano, porque o desejo, mesmo naquele tempo, mesmo naquele frio, nunca deixou de existir. Você não se apaixona. Você é prometido. Desde que nasceu, seu destino já estava selado numa conversa entre homens de barba suja e dedos manchados de vinho barato. Seu pai e o pai do outro lado da mesa apertaram as mãos com força, selando uma aliança feita de terra, gado ou dinheiro inexistente. Você? Você era apenas um corpo a ser transferido. Não havia vestido branco. Havia um lençol branco. E ele era mais importante que sua vontade. Porque no casamento medieval, o amor não era um requisito.
era um risco. Você tem 12 ou 14, talvez menos. Já menstruou? Então está pronta. Já tem pelo no rosto? Já pode ser marido. Ninguém te pergunta o que você sente. Eles perguntam o que você vale. E ali, na cerimônia breve, feita com um padre resmungando latim e uma multidão bocejando, sua vida muda. Você agora pertence a outro, literalmente. A mulher se tornava posse do marido. Não há poesia nisso. E o sexo, ele não vem com flores. Ele vem com o medo da primeira noite. O jus primae noctis, aquele direito obscuro, raramente comprovado, mas sempre temido, em que senhores podiam exigir a virgindade da noiva camponesa. Era mais mito do que regra, mas o medo era real. Na prática, a primeira noite era um ritual de estranheza. Dois estranhos, unidos por contrato, deitados lado a lado com expectativas, pressões e pavor. Você olha para o corpo do outro. É a primeira vez que vê alguém nu. Ou quase nu, porque sim, se fazia sexo parcialmente vestido. Não por pudor, mas por frio, por falta de hábito, por medo de olhar demais. A igreja dizia que o sexo era permitido, dentro do casamento, e só com intenção de procriar. Prazer? Só se vier de brinde. Gemer? Nem pensar. Sorrir? Cuidado. Isso pode ser lascívia, aposição. Admissionário era a única aprovada. Todas as outras eram consideradas aberrações animais. E se alguém visse você tentando algo diferente, podia acabar confessando pecados com a boca seca de vergonha, ou com o corpo marcado por punições, porque sim, o sexo era confessável. Padres ouviam histórias de alcova com a mesma seriedade que ouvem hoje crimes fiscais. Padre, ontem eu tentei por trás. E o padre, 3 ave-marias e um banho frio. Se tivesse sorte. Você dorme ao lado do seu novo cônjuge. Vocês não se amam. Não, ainda, mas precisam fingir que se gostam. Pelo bem da família, da honra, da linhagem, você precisa gerar filhos. Muitos. Porque metade vai morrer antes de completar 5 anos. Cada gravidez é uma roleta russa. Cada parto, uma possível sentença de morte. E mesmo assim, você é cobrada. Toda noite sem sexo é uma noite de desobediência. Um desperdício. Como uma terra fértil não plantada. Você sente dor? Não importa. Você tem medo? Não importa. Você não quer? Não importa. Nos castelos, os casamentos são frios, mas vigiados. Os criados muitas vezes assistem à consumação para testemunhar que o ato ocorreu. Um pano manchado de sangue é mostrado como prova de que a noiva era virgem. Não há nada de sagrado nisso. Só controle. E ainda assim, alguns casais conseguem escapar do horror. Há cartas medievais que falam de amor verdadeiro, de esposas que sentem saudades, de maridos que escrevem poemas desajeitados, mas sinceros. São raros, mas existem, como flores nascendo entre pedras. Os casamentos são longos. Não há divórcio, só anulação e, mesmo assim, em casos muito específicos, como impotência comprovada ou consanguinidade mal calculada. Brigas. Muitas. Sexo forçado dentro do casamento? Quase sempre. Mas ninguém chama de estupro, porque o corpo da esposa pertence ao marido. E vice-versa, embora a punição social seja sempre mais pesada para ela. Você aprende a se calar, a aceitar, a fingir. A cama é lugar de silêncio, não de confissão. Entre os camponeses, há mais calor humano, mas também mais pressão. O casamento serve para manter a comunidade funcionando. É contrato, é aliança, é reprodução.
Você não escolhe com base em afeto. Escolhe quem pode arar a terra, costurar melhor, resistir ao inverno. Amor? Isso vem depois. Ou não vem. As festas de casamento, sim, são animadas. Há vinho, música, dança. Há até sexo antes do casamento, às escondidas. Mas, se engravida antes, o escândalo é inevitável. Em algumas vilas, os casais prometidos podiam se deitar juntos antes da cerimônia, para testar a fertilidade. Sim, havia lugares onde se esperava que o casal comprovasse que podia fazer filhos antes de oficializar a união. Estranho? Sim. Mas, pragmaticamente, medieval. E as crianças? Elas nascem de corpos cansados. Algumas mulheres engravidam mais de 10 vezes. Não por desejo, mas por falta de opção. Métodos contraceptivos são incertos. E o sexo, mesmo dentro do casamento, é uma rotina silenciosa. Sem beijo, sem vela, sem escolha. Você fecha os olhos. Tenta pensar em outra coisa, em outra vida. Mas sabe que vai acontecer de novo amanhã. E depois, e depois. Ainda assim, há gestos, um toque na mão, um sorriso tímido, um carinho escondido antes do sono. Com o tempo, alguns casais se encontram. Não nos corpos, mas nas rotinas. No respeito que cresce como musgo, devagar, discreto. Eles não falam, eu te amo. Falam, comi pouco hoje, sobrou para você. Falam, se chover, cobro a roupa. Falam, volte inteiro. É um tipo de amor que não grita, mas existe. Na nobreza, o casamento é uma moeda. Reis casam com meninas de 13 anos por alianças políticas. Princesas são despachadas como pacotes diplomáticos. Às vezes, nunca mais voltam a ver sua terra natal. Essas uniões são frias, mas perigosas, porque se a rainha não engravida, ela é culpada. Mesmo que o rei seja estéril, sempre ela. E se ela engravida de outro? Pode perder a cabeça, literalmente. E quando o amor acontece fora do casamento, aí é adultério. Se for o homem, um deslize. Se for a mulher, uma ameaça. Mulheres adúlteras podiam ser punidas com o exílio, a vergonha pública ou até a morte, dependendo da região. E mesmo assim, há bilhetes escondidos, poemas em latim mal escrito, olhares no mercado, corações batendo no escuro. A carne era policiada, mas o desejo sempre escapava. No final, o casamento medieval era menos sobre união de almas, mais sobre sobrevivência coletiva. Mas dentro desse arranjo brutal, alguns encontravam algo parecido com afeto, um consolo, um ombro, um lençol levemente mais quente. Não, era amor como se idealiza hoje, mas era o que se podia ter. E às vezes isso bastava. Você entra na capela. O chão é de pedra fria, os bancos são duros, o ar cheira a incenso e mofo. Lá na frente, uma figura magra e sombria ergue a voz. Ele fala em latim, mas você entende o suficiente. Entende que você é pecado, que seu corpo é culpa, que seu desejo é uma armadilha. Na Idade Média, Deus está em tudo, e a Igreja, maior que reis, maior que leis, está ali para vigiar até a cama onde você dorme. O sexo é permitido, claro, desde que seja dentro do casamento, com a luz apagada, sem barulho, e com a única finalidade de procriação. Caso contrário, é luxúria, um dos 7 pecados capitais. O tipo de coisa que leva sua alma direto para o inferno, onde dizem, demônios bem dotados torturam os lascivos com instrumentos que parecem saídos de uma ferraria. Você pensa nisso antes de tocar alguém, antes de pensar em tocar a si mesmo, porque até a masturbação era condenada. Chamavam de poluição noturna se acontecia durante o sono.
Mas se fosse consciente, era crime contra a natureza. Um desperdício de semente. Como jogar pão no chão. Só que pior, a igreja não só pregava. Ela ditava o que era ou não era correto no seu corpo. Publicava manuais de conduta sexual. Padres medievais recebiam confissões minuciosas. Com quem? Quantas vezes? Em que posição? Com que intenção? E havia punições específicas para cada desvio. Um beijo lascivo? 3 dias de jejum. Sexo em pé? 5 orações e uma confissão pública. Sodomia? Essa podia levar à fogueira. Mas o mais curioso é que essa rigidez convivia com a hipocrisia. Padres tinham amantes. Bispos tinham filhos escondidos. Alguns mosteiros viravam antros secretos de experimentação. Afinal, o corpo existe. E mesmo sob a batina, ele insiste. Você, como fiel, tenta se controlar. Não olha demais, não toca, não imagina. Mas a igreja entra até nos seus sonhos. O desejo não é só tentação, é uma prova. E se você falha, o castigo pode ser eterno. A imagem de Cristo crucificado te observa. A Virgem Maria com os olhos baixos. E, no entanto, os vitrais da igreja estão cheios de curvas. Anjos andrógenos. Adão e Eva nus. O pecado está até nas paredes. Há monges que escrevem tratados sobre o sexo. Como Pedro Damião, que no século XI condenava a masturbação entre clérigos com palavras tão gráficas que fazem qualquer site adulto parecer catequese. Outros tentavam entender o desejo, justificar, racionalizar. Afinal, Deus criou o corpo. E com ele, o prazer. Mas o medo sempre falava mais alto, e então vieram os penitenciais. Livros de regras. Códigos que listavam cada infração sexual possível. Fez sexo oral? 10 anos de penitência? Usou uma posição não natural? 30 dias de pão e água. Fez amor em dia santo? Pode esquecer o céu. Mulheres eram particularmente vigiadas. Se sentissem prazer demais, podiam ser acusadas de feitiçaria. Afinal, o prazer feminino era misterioso, imprevisível e, portanto, perigoso. Algumas até acreditavam que o orgasmo da mulher era necessário para a concepção. Isso dava às esposas algum poder, mas também muito medo. Se uma mulher engravidava sem sentir, talvez fosse coisa do demônio ou de outro homem. E quando falamos da homossexualidade, o tom escurece ainda mais. Era considerada sodomia, um termo guarda-chuva para tudo que fugia da heteronormatividade matrimonial. Punições iam desde penitências longas até execuções públicas. E mesmo assim, relatos sugerem que havia redes secretas, encontros em mercados, códigos não ditos. O desejo, mais uma vez, escapando pelas frestas do dogma. Nos conventos, as freiras faziam votos de castidade. Mas algumas cartas sobreviventes falam de carícias trocadas, de beijos noturnos, de afetos intensos. Não havia linguagem para descrever o que sentiam, mas havia vontade. E onde há vontade, há desobediência. Sexualidade era vigiada até nos sonhos. Se você acordava molhado, devia confessar. Alguns acreditavam que demônios, como o íncube e a súcubo, invadiam os leitos à noite. Esses seres tinham um pé no folclore e outro na culpa cristã. O íncube, homem demoníaco, seduzia mulheres dormindo. A súcubo, mulher infernal, montava nos homens com promessas de prazer. Eram metáforas, mas também explicações. O desejo era tão inaceitável que só podia ser obra do mal, e ainda assim havia concessões. Um casal casado podia fazer sexo, mas se fosse em dia santo, era pecado. Durante a quaresma? Proibido. No domingo? Melhor não. Durante a menstruação? Impuro.
Em períodos férteis, sim, desde que com intenção séria de gerar filhos. O amor? Que amor? Entre os teólogos surgiram discussões estranhas. Santo Agostinho dizia que o sexo era permitido apenas como remédio contra o desejo. Era melhor casar do que queimar de vontade. Ou seja, o casamento era o freio, o sexo, o mal menor. Já São Tomás de Aquino via o prazer com desconfiança. Até o riso era perigoso. Imagine o orgasmo. Mas havia exceções curiosas. Alguns santos, em visões místicas, descreveram êxtases espirituais que, para os padrões de hoje, soam incrivelmente sensuais. Santa Teresa de Ávila falava de um anjo que lhe transpassava com uma lança, provocando uma dor doce e uma alegria infinita. Ela tremia, chorava, desfalecia. Era místico, mas também físico. Talvez, sem querer, ela tenha descrito o único orgasmo permitido na Idade Média, o espiritual. Nos tribunais eclesiásticos, o sexo era tema constante. Homens que não conseguiam consumar o casamento podiam ser levados a julgamento. Imagine uma sala cheia de padres tentando descobrir se o seu pênis funciona. Não é exatamente celestial, e havia provas. Um casal sem filhos podia ser obrigado a dormir junto na frente de testemunhas. O ato, às vezes, precisava ser demonstrado. Com limites, claro, mas ainda assim, invasivo. Tudo em nome da moral. No entanto, em cada vila havia exceções. Em cada cidade havia cochichos. Algumas abadias se tornavam famosas por suas festas discretas. Alguns nobres mantinham concubinas. Algumas prostitutas frequentavam missas, sabiam latim, confessavam seus pecados semanalmente. O corpo era condenado, mas nunca ignorado. E a arte medieval, está cheia de imagens dúbias, margens de manuscritos com figuras obscenas, mosteiros que esculpiam cenas eróticas escondidas nas colunas, catedrais com gárgulas em posições suspeitas. Era como se, no silêncio das pedras, o desejo encontrasse uma forma de sussurrar, porque no fundo, o que a igreja tentava era domar o indomável, regular o que é orgânico, o que pulsa, e talvez até acreditasse que fazia o bem, salvar almas, proteger corpos. Mas o resultado foi outro. Um tempo em que o sexo foi transformado em medo, em culpa, em silêncio. E ainda assim, as pessoas amaram, tocaram-se, descobriram-se entre uma confissão e outra, entre um sermão e um gemido contido, entre o pecado e a penetração permitida. Você acorda com coceira. Não é uma picada de mosquito. São pulgas. Talvez piolhos. Talvez percevejos. Você compartilha a cama com eles, e eles compartilham você. A roupa de cama é lavada uma vez por estação, talvez. Se muito, o lençol carrega o cheiro do mês inteiro. De suor, de sexo, de urina, de medo. Na Idade Média, o cheiro fazia parte da vida, mas não como algo a evitar. Era identidade. Um corpo sem cheiro era suspeito, um corpo limpo demais. Talvez estivesse escondendo alguma coisa. Banhos? Sim, existiam, mas dependiam da época, da classe e da fé. Em algumas regiões, banhar-se era rotina, em outras, uma raridade. Os banhos públicos funcionavam como centros sociais e sexuais. Eram espaços de encontros, de negócios, de toques. Mas, com o tempo, a igreja começou a desconfiar desses lugares. Gente nua, junta, molhada, parecia provocação divina. Com o avanço da peste, o banho caiu em desgraça. Havia quem acreditasse que abrir os poros com água quente facilitava a entrada das doenças. Melhor ficar sujo e fechado. Melhor feder do que morrer. Você, camponês ou camponesa, trabalha o dia inteiro. Sua roupa é de lã grossa. Absorve o suor, mas não o libera. E você não tem outras roupas. Dorme com a mesma peça.
Faz sexo com ela enrolada na cintura. O corpo nunca está nu. Está sempre coberto de alguma coisa. Pano, terra, lama seca, esperma ressecado. A pele coça. O couro cabeludo é um campo minado. Mas você se acostuma. O cheiro do outro não é ofensivo. É erótico. É humano. Ele traz mensagens. O suor indica esforço. A gordura indica fartura. O odor forte é sinal de masculinidade. A umidade azeda é sinal de fertilidade. Não havia desodorante, mas havia alho, hortelã, urtiga esfregada nas axilas, tentativas, fracassos. Nos castelos, havia mais água, mais sabão, feito de cinza e gordura animal, mas nem por isso mais asseio. Os nobres se banhavam em tinas, mas não todos os dias, e nem todos os corpos. Os pés podiam ficar de fora. A genitália, às vezes, só recebia um pano úmido. Os cabelos eram cobertos com toucas e lavados com vinagre, urina ou infusões de ervas. Sim, urina. Porque acreditava-se que era um limpador poderoso. E, de certo modo, era. Os dentes? Pretos. Não de cárie, mas de tempo. A escovação era feita com ramos de alecrim ou palitos. Enxaguantes bucais existiam. Vinho, sal, saliva. Mas o hálito era uma arma invisível. Forte, constante, inevitável. Fazer sexo nesse cenário era uma dança de tolerância. Você se aproxima do outro com cuidado. O cheiro chega primeiro. A pele, depois. A calor. A fricção. Há algo que se assemelha a prazer. Mas há também fungos. Há verrugas. Há feridas mal curadas. O toque não é suave. É úmido. Pegajoso. Pegajoso como lenha molhada. E mesmo assim, há tesão. O corpo responde, porque o desejo é adaptável. Ele encontra beleza onde não há perfume. Ele responde a um olhar, a um som abafado, a um gemido que escapa entre dentes amarelados. As roupas raramente são tiradas. O sexo acontece por entre fendas. Você levanta a saia, abaixa as calças de pano cru. A pele encosta. O atrito queima. O cheiro preenche o ar como incenso profano. Depois, não há lenço, nem papel. Você limpa o que pode com a barra da própria roupa, ou com palha seca, e dorme assim, seca assim, vive assim. Nas cidades, as prostitutas usam perfumes, mas eles são fortes, almiscarados, feitos de flores, seivas, sangue de animais. O cheiro é doce demais, enjoativo, atrai e repele. Mas funciona, porque, naquele mundo, o cheiro bom é o cheiro diferente. Havia também crenças curiosas. Acreditava-se que o sêmen podia limpar o corpo feminino por dentro, que o cheiro do sêmen do homem forte curava dores, que o odor da vagina podia afastar maus espíritos. Alguns médicos prescreviam banhos vaginais com vinho quente. Outros recomendavam que as mulheres dormissem com cebolas na genitália, para afastar doenças ou maridos, dependendo da dose. Entre as camadas mais pobres, a higiene era comunitária. Você se banhava no rio, nu ou seminu, homens e mulheres, separadamente, mas com olhares atravessando as margens. O banho era rápido, frio, a água corria marrom, mas era melhor do que nada. Em tempos de peste, o banho era proibido. Médicos recomendavam perfumes fortes, bolsas de ervas penduradas no pescoço, máscaras com bicos cheios de cravo e canela. Os corpos apodreciam por dentro, mas cheiravam a flores por fora. Uma ilusão olfativa, um desespero aromático. Nas aldeias, as crianças cheiram a leite azedo. Os velhos, a gordura rançosa. As mulheres menstruadas eram consideradas impuras. Algumas se afastavam da casa durante os dias de sangramento. Outras dormiam separadas.
O sangue era medo e poder, e o cheiro, um aviso. Mas, paradoxalmente, esse mundo sujo era também mais íntimo. Você conhecia o corpo do outro não pelas curvas ou pela estética, mas pelo som do intestino, pelo calor da respiração, pelo jeito como a pele se arrepiava ao menor toque. O amor era tátil, quase animal, sem idealizações. Havia, claro, quem tentasse melhorar. Algumas famílias ferviam roupas, outras guardavam ervas sob os travesseiros. Algumas igrejas distribuíam sabão, mas era insuficiente, porque o problema não era só a sujeira. Era o tempo, era o conceito de pureza, que não passava pela pele, mas pela alma. O nojo, como você o entende, não existia da mesma forma. O limite entre o suportável e o insuportável era outro. Porque o corpo, naquele tempo, era só mais uma ferramenta. Ele servia para carregar, trabalhar, parir, morrer. O prazer era um bônus. O cheiro, uma constante. No entanto, havia poesia. Sim, havia. Algumas cartas medievais falam do cheiro dos cabelos da amada, do aroma da pele depois do banho, o único do mês, do suor do marido como sinal de esforço, da maciez do corpo de alguém que, milagrosamente, não cheirava mal naquele dia. Pequenas vitórias sensoriais, pequenas memórias aromáticas. Havia também os rituais. O banho nupcial, a limpeza do corpo antes da morte, o uso de flores no leito dos amantes secretos, gesto simbólico, um último toque de beleza num mundo que fedia a verdade. E mesmo nos prostíbulos, onde a carne era moeda, havia tentativas de encantar. Lábios pintados com vinho, axilas esfregadas com hortelã, pernas polvilhadas com farinha para parecerem mais claras. Sedução na base da improvisação. Você olha ao redor. O mundo é poeira, urina e fumaça. Mas ali, no meio do nada, alguém sorri para você. Aproxima-se. Toca seu braço com cuidado. O cheiro é forte, mas o olhar é quente. E por um instante, isso basta. Porque mesmo no tempo da sujeira, o desejo tinha nariz, mas também tinha coração. Você deita. Seus olhos estão abertos no escuro, porque algo queima por dentro. Não é febre, nem medo. É outra coisa. Uma pulsação. Uma fome que você não entende, mas sente. O corpo pede. A pele pede. O ventre se contrai sozinho. E você não sabe se isso é normal. Só sabe que, se alguém descobrir, pode ser o seu fim. Na Idade Média, o prazer da mulher não era só ignorado. Era temido, porque ele não podia ser controlado. Não era necessário para a procriação. Não era visível como a ejaculação masculina. Era algo que acontecia dentro, invisível, intangível, misterioso. Logo, perigoso. Os médicos da época, quase todos homens, claro, discutiam se a mulher precisava gozar para engravidar. Alguns diziam que sim, outros que não. A maioria só estava preocupada com outra coisa, conter o fogo feminino, porque acreditavam que as mulheres eram mais úmidas, mais frias, mas também mais fáceis de inflamar. Um paradoxo anatômico que justificava todo tipo de controle. Você é mulher. Vive entre tarefas, entre rezas, entre cochichos. Seu corpo é vigiado desde o primeiro sangue. E tudo que você sente, de calor, de desejo, de vontade, precisa ser escondido. Como se fosse sujeira, como se fosse crime. Se você sente demais, é uma ameaça. Se sente pouco, é frígida. Se sente certo, é impossível. Porque, oficialmente, você não deveria sentir nada. O prazer da mulher era tolerado apenas dentro do casamento, e mesmo assim, em silêncio. Gemer podia ser sinal de pecado. Tomar iniciativa,
sinal de bruxaria. Algumas mulheres tentavam se proteger, cortavam os cabelos, andavam curvadas, se apagavam. Outras tentavam entender. Sussurravam entre si, tocavam-se na solidão do estábulo. Descobriam o prazer com culpa, mas também com espanto. O corpo respondia, e isso era assustador, porque ninguém ensinava, ninguém explicava, só proibia. A medicina medieval acreditava que a mulher tinha um útero errante, um órgão inquieto, que podia subir até o cérebro se não fosse saciado. A histeria, nome que vem do grego histera, útero, era explicada como um problema de falta de sexo. A solução? Casamento, gravidez ou toques médicos. Sim, você entendeu. Alguns médicos realizavam massagens pélvicas para aliviar mulheres histéricas. Sem perceber, estavam provocando orgasmos, sem chamar de orgasmo. Era medicina, não prazer. Era prescrição, não desejo. E quando o prazer aparecia fora do casamento, aí ele virava prova. Prova de que você era bruxa, de que você dormia com o diabo. Literalmente. Muitas mulheres foram queimadas não por fazerem magia, mas por desejarem demais. Ou por saberem demais. Algumas usavam ervas que estimulavam sensações. Outras sabiam onde tocar. E isso era imperdoável. As cintas e parteiras também sofriam. Sabiam do corpo. Sabiam dos cheiros, dos ciclos, das respostas. Mas esse saber não era bem-vindo. Porque onde há conhecimento do corpo feminino, há medo masculino. Você, mulher medieval, é ensinada a ter vergonha da menstruação, do cheiro, do volume, dos sons, da própria pele. E quando algo dentro de você se contrai de prazer, você se sente culpada, porque ninguém te disse que isso era possível, muito menos permitido. O prazer era uma suspeita, uma falha no sistema. Era sinal de desvio, de libertinagem, de luxúria, o pecado preferido dos inquisidores. E, no entanto, ele existia. Nos bordéis, as mulheres simulavam prazer para sobreviver. Algumas de fato sentiam, mas não podiam mostrar, porque mostrar era colocar-se em risco. Algumas dançavam, gemiam, fingiam, e nas noites silenciosas, entre uma visita e outra, se tocavam com pressa, como quem reza com pressa antes de dormir. Entre as freiras, o prazer era ainda mais invisível, mas nem por isso ausente. Há relatos de visões religiosas cheias de êxtase, de misticismo, mas também de erotismo. Há cartas entre freiras que sugerem uma ternura física. Há esculturas escondidas em mosteiros com figuras femininas entrelaçadas. Pequenas pistas, pequenos segredos. E entre as camponesas, o prazer vinha entre as tarefas, durante a ordenha, durante o banho de rio, durante o sono. Era furtivo, era raro, mas era real. Algumas aprendiam sozinhas, outras com outras mulheres. O saber era passado em sussurros, como receita de pão, como simpatia de proteção. E mesmo nos casamentos mais frios, havia momentos, um toque inesperado. Uma noite em que o marido não estava bêbado. Um dia em que a dor deu lugar ao calor. E o corpo respondia, em silêncio. Sempre em silêncio. O prazer da mulher não deixava rastros visíveis. Por isso, era negado. Mas ele estava nos olhos que piscavam a mais, na boca que tremia, no ventre que se retesava, no gesto de afastar a saia sozinha, no suspiro abafado com o travesseiro de palha. Algumas mulheres inventavam métodos. Usavam frutas, raízes, pedras lisas. Não havia nomes, mas havia vontade. E onde há vontade, há invenção. A medicina masculina tentava nomear esses fenômenos como doenças. O clitóris, quando era notado, era chamado de deformidade.
Algumas mulheres eram acusadas de ter pênis escondido. Outras eram mutiladas. A excisão não era comum na Europa medieval, mas há relatos de intervenções para corrigir o excesso de prazer. Como se o prazer feminino fosse um tumor, algo a ser arrancado, e mesmo assim, algumas se rebelavam, escreviam, contavam. Nos cantos dos manuscritos, há poesias que falam de gozo, de prazer molhado, de beijos prolongados. E são poemas escritos por mulheres, copiados por homens, mas deixados ali, como quem sabe, como quem entende. O prazer da mulher era uma ameaça, porque escapava da lógica. Ele não podia ser contabilizado, não tinha hora, nem forma. E por isso era visto como subversivo, mas ele era também um ato de resistência. Sentir era existir, e gozar era, em segredo, dizer: eu também sou. Hoje você vive em outro tempo, mas nem tanto, porque ainda há vergonha, ainda há silêncio, ainda há medo. O passado deixa marcas, não só nos livros, mas nos corpos. Mas agora você sabe. Sabe que o prazer da mulher sempre existiu, mesmo quando negado, mesmo quando punido. Isso talvez seja a coisa mais perigosa que se pode dizer à noite. Você acorda com enjoo. A barriga pesa mais do que ontem. Seus seios doem. E uma suspeita lateja dentro de você, mais aguda que qualquer febre. Você está grávida. De novo. Talvez pela 5ª vez. Talvez pela 7ª. Seu corpo mal teve tempo de se recuperar do último parto e já se prepara para mais um. Você não queria. Não agora. Não desse homem. Mas não teve escolha. E na Idade Média, gravidez não é milagre. É sentença. Evitar filhos, naquele tempo, é uma arte secreta, feita de improviso, desespero e um pouco de magia. Porque não há pílulas, não há preservativos confiáveis. Só o medo, a fé e um punhado de plantas com nomes que ninguém mais lembra. A Igreja condena qualquer tentativa de impedir a gravidez. Chamam de heresia, de crime contra Deus. O sexo é para a reprodução. O prazer deve ser castigo suficiente. E qualquer tentativa de fugir dessa lógica é punida com o inferno. Mas mesmo assim, você tenta. Tenta porque a comida não dá. Porque o leite secou. Porque sua pele ainda sangra. Porque você sabe que não aguenta mais uma vida crescendo dentro de você. As mulheres da aldeia conhecem algumas receitas. Algumas funcionam. Outras matam. Há quem tome chá de arruda. Quem mastigue sementes de cenoura selvagem. Quem use raízes de sabugueiro, ou pastinaca, ou beladona. Há quem beba vinho quente com folhas amargas. Há quem enfie alho dentro do corpo. Quem use mel misturado com cinzas. Cada região tem sua fórmula. Cada parteira tem seu segredo. E todas sabem, se der errado, a culpa será sua. Algumas misturas são para evitar a gravidez. Outras, para expulsá-la. Os limites são tênues. Uma infusão pode atrasar o ciclo. Outra pode provocar sangramento. Outra, dor insuportável. A linha entre contracepção e aborto é borrada, como a linha entre medicina e feitiçaria. Você reza. Sim, reza. Mas não para Deus, para alguma santa esquecida. Para uma figura antiga, talvez pagã, que um dia ajudou sua bisavó a não morrer de parto. A fé também é adaptável. Há orações específicas, sussurradas durante a menstruação, cantadas durante o banho, oradas com o ventre nu, sob a lua. Algumas dizem para costurar ervas na barra da saia. Outras, para não olhar nos olhos do marido em certos dias. Superstições que viram estratégias. Estratégias que viram resistência. O homem raramente se importa, raramente sabe. Para ele, o sexo termina no prazer. Para você,
ele começa na incerteza. O risco é seu, a barriga é sua, a culpa também. Entre os ricos, há mais recursos. Algumas damas têm acesso a médicos, a livros, a poções. Algumas carregam amuletos com pedras preciosas. Outras usam esponjas embebidas em vinho ou vinagre, inseridas antes do ato. Um método quase eficaz e completamente invisível. Há relatos de pequenos pessários, feitos de lã, banhados em substâncias ácidas. Há registros de anéis vaginais de ouro, de conchas, de madeira, tudo artesanal, tudo incerto, mas tentado. Nos chimados bordéis, o conhecimento é mais direto. Prostitutas aprendem cedo o que funciona. Algumas se deitam apenas em certos dias do ciclo. Outras evitam o clímax. Outras usam urina de cavalo, pó de ferro, cascas de cebola. É brutal, é perigoso, mas é o que há. E quando nada funciona, resta o desespero. As parteiras mais ousadas sabem como interromper. Usam instrumentos, usam mãos, usam força. Algumas mulheres tomam venenos, outras pulam de lugares altos. Outras esperam o corpo resolver sozinho. Às vezes resolve, às vezes não. E o preço pode ser a vida. Se descobertas, são acusadas de bruxaria, ou de assassinato, ou de ambos. Não há compaixão, só julgamento. Mas, em segredo, outras mulheres visitam essas mesmas parteiras. Mulheres da nobreza, esposas de clérigos, filhas de senhores, porque a gravidez indesejada é democrática. O medo também. Nos mosteiros, os livros falam do corpo com frieza. Escrevem sobre coitus interruptus, o interrompido. Escrevem sobre abstinência, jejum sexual, votos de castidade. Mas mesmo entre os monges, há dúvidas. Dúvidas sobre o que é natural, o que é pecado, o que é simplesmente humano. Alguns médicos recomendam que a mulher evite o orgasmo, pois ele favorece a concepção. Outros dizem o oposto. Não há consenso. Há palpites, há moral disfarçada, de ciência. E o tempo passa. Você menstrua. Ou não. Espera. Conta os dias com os dedos sujos. 1, 2, 3. O sangue vem. Você respira aliviada. Não desta vez. Talvez da próxima. Talvez nunca mais. Você guarda a receita no fundo da memória. A flor certa. O momento certo. O toque certo. Passa adiante com cuidado. Ensina para a filha, para a vizinha, para a amiga que chora em segredo. Porque contracepção, naquele tempo, é conhecimento, é poder. E poder feminino é sempre perigoso. Mas você insiste. Por que não quer mais morrer aos 28 com 7 filhos? Porque quer escolher. Porque quer viver. E mesmo que ninguém escreva seu nome, mesmo que os livros te esqueçam, mesmo que a igreja te condene, seu corpo sabe. E seu corpo não esquece. Você atravessa a cidade com o capuz baixo. É noite. As ruas cheiram a vinho azedo, estrume e algo mais doce. Perfume barato, talvez. As janelas se fecham quando você passa, mas uma porta, discreta, está entreaberta. Há uma luz fraca, vermelha como o pecado, escapando por trás da madeira rachada. Você entra, e o som muda. Dentro do bordel, o mundo é outro. Na Idade Média, a infidelidade era condenada nos púlpitos, mas vivida nos becos. Homens casados buscavam o que suas esposas, dizem eles, não podiam dar. Prazer sem culpa, carne sem contrato, suor sem oração. E as mulheres, aquelas que ofereciam isso, eram ao mesmo tempo desejadas e desprezadas. Os bordéis existiam em todas as grandes cidades. Em algumas, eram legalizados, regulados, taxados. Prostituição era pecado, mas um pecado necessário, diziam alguns teólogos.
como um esgoto moral, melhor conter o desejo ali do que deixá-lo correr pelas ruas. As prostitutas eram chamadas de meretrizes, rameiras, filhas da noite. Trabalhavam com o corpo, mas também com a estratégia. Sabiam ler rostos, sabiam fingir, sabiam sobreviver. Algumas tinham dentes podres e vestidos rasgados. Outras usavam joias roubadas e perfumes intensos. Algumas eram meninas, outras viúvas, outras freiras expulsas. Nenhuma estava ali por luxo. O bordel era ao mesmo tempo abrigo e armadilha. Havia donos, quase sempre homens, que exploravam as mulheres como gado. Havia clientes violentos, bêbados, devotos demais para tocar suas esposas, mas não para enfiar moedas entre coxas desconhecidas. E havia regras. Na maioria das cidades, o bordel fechava aos domingos e em dias santos. Prostitutas não podiam usar cores de donzelas, nem andar pelas praças principais. Algumas usavam fitas amarelas, como marca de impureza. Outras tinham seus nomes anotados em livros. E se morressem, não eram enterradas em solo consagrado, mas, ainda assim, havia filas na porta. A infidelidade masculina era, em muitos lugares, tolerada. O adultério feminino, nunca. Se uma esposa fosse pega com outro homem, podia ser envergonhada publicamente, raspada, açoitada. Se engravidasse, era desgraça eterna. Mas o marido adúltero, não. Esse apenas era aconselhado a rezar mais, ou a gastar menos. E a hipocrisia caminhava pelas ruas com a cabeça erguida. Alguns bordéis pagavam taxas à igreja. Literalmente, pagavam para continuar pecando. O dinheiro ia para obras públicas, pontes, hospitais. O pecado financiava o bem. Uma troca curiosa. Nos quartos, o sexo acontecia rápido. Entre panos sujos, colchões gastos, velas derretendo. A mulher sorria. O homem fingia não ver o hematoma na coxa dela. O prazer era transação. 2 toques, uma moeda, um suspiro. E tudo se repetia na noite seguinte. Algumas prostitutas conseguiam sair. Casavam-se com clientes ricos, mudavam de cidade, viravam donas de bordel. Outras enlouqueciam. Outras morriam aos 23, com o corpo marcado por doenças e o nome. Esquecido, as doenças eram constantes. Sífilis, embora mais associada ao renascimento, já rondava. Gonorreia, febres pélvicas, feridas invisíveis. Não havia cura, só paliativos. Ervas, rezas e um pouco de vinho para aguentar a dor. E mesmo assim, havia afeto. Algumas prostitutas se apegavam, escreviam cartas, guardavam mechas de cabelo, esperavam clientes específicos como quem espera promessa. Amor? Talvez. Ou uma necessidade mais profunda de ser vista. Nas confissões, os padres ouviam histórias sujas, com ouvidos castos. Algumas prostitutas se confessavam semanalmente. Queriam perdão, ou apenas um pouco de silêncio. E havia as festas. Em certas épocas do ano, o bordel ganhava liberdade. Durante o carnaval, as regras se invertiam. Máscaras cobriam rostos. Os nobres dançavam com rameiras. Os padres fingiam não ver. Era um mundo ao avesso, onde o pecado era celebrado com vinho e música. Depois, voltava o silêncio. E as esposas? Algumas sabiam. Outras fingiam não saber. Algumas choravam em silêncio. Outras também traíam, mas com muito mais risco. Uma mulher adúltera era um escândalo. Um homem adúltero, apenas homem. A justiça às vezes intervinha. Bordéis eram fechados. Prostitutas expulsas ou marcadas. Mas sempre surgia outro. Porque o desejo era mais velho que qualquer lei. E entre tudo isso havia uma contradição profunda. A mesma sociedade que condenava o prazer feminino
sustentava o mercado da carne. A mesma igreja que pregava a castidade lucrava com as tarifas dos bordéis. E o povo fazia fila. O bordel era um teatro, um confessionário torto, uma forma de existir fora das regras, mesmo que por alguns minutos. E para muitas mulheres, era a única saída. Você sai do bordel com a cabeça baixa. Não olha para trás. O cheiro do quarto ainda está em você. O toque também. Mas o que pesa mesmo é o silêncio. Porque nesse mundo, o desejo é permitido, desde que seja comprado. O afeto, não. E o amor? O amor custa mais caro que qualquer tarifa. Você sente algo que não deveria sentir. Um arrepio, um olhar mais demorado, uma imagem que volta todas as noites como se fosse sonho. Mas não é sonho, é desejo. E não por alguém do sexo oposto. Você sabe o nome do que sente, ainda que ninguém diga em voz alta. E sabe também o que pode acontecer se descobrirem. Na Idade Média, o desejo proibido não era apenas um pecado, era um crime. Sodomia. Palavra que engole tudo o que foge da norma. Sexo anal. Entre homens, entre mulheres, entre humanos e animais, entre pessoas e vontades que não cabem nos sermões da igreja. A homossexualidade, enquanto conceito moderno, não existia, mas os atos sempre existiram e por isso eram vigiados, em silêncio, mas com brutalidade, porque tudo o que escapa da função reprodutiva era visto como aberração. Você, homem, olha outro homem com ternura, sente algo que te arranca do mundo, mas aprende cedo a esconder. Os monges falam de Sodoma, da destruição divina, do fogo que cai sobre os impuros. A mensagem é clara: desejar alguém do mesmo sexo é desafiar o céu. E ainda assim, você deseja. Nos mosteiros, onde homens vivem juntos, o amor floresce entre páginas de salmos. Há bilhetes escondidos, toques rápidos, noites sem sono. Alguns monges são pegos. Outros apenas se calam. Há penitências severas, mas há também compaixão. Porque até os santos sentem. Na nobreza, os rumores correm como vinho. Cavaleiros que dormem juntos em campanhas militares. Escudeiros que trocam cartas. Reis que preferem o toque de seus pajens. Alguns cronistas registram com malícia. Outros com curiosidade. Ninguém diz a palavra, mas todos entendem. As punições variam. Em alguns lugares, a morte. Em outros, apenas o exílio, a vergonha, a perda de tudo. Os julgamentos são públicos, as confissões arrancadas, à força. E mesmo assim, os desejos não param. Entre as mulheres, tudo é ainda mais invisível. O amor entre mulheres é ignorado, considerado inofensivo, irreal, ridículo. Como se duas mulheres juntas fossem uma ausência, não uma transgressão. Mas as relações existem, em conventos, em casas, em campos, onde houver silêncio e toque. Algumas freiras escrevem cartas de amor. Outras se beijam durante as preces. Outras compartilham a cama nas noites frias. E o que começa como consolo vira ternura. Não há linguagem para isso, mas há calor. As mulheres comuns também sentem. Trocam carícias durante o trabalho. Dançam juntas. Tocam-se durante os banhos, nos rios. Ninguém vê, ninguém quer ver. E por isso, escapam. Às vezes, a sodomia é registrada em livros de leis. É investigada, mas também é usada como arma política. Acusar alguém de sodomita é destruir sua reputação. Não precisa provar. Basta sussurrar. E ainda assim, havia resistência. Algumas cidades, como Florença, tinham redes de encontros.
Homens se encontravam em banhos públicos, em becos, em festas. Havia códigos, formas de se reconhecer, trocas discretas, um anel, um olhar, um lenço. Em Paris, havia ruas conhecidas. Em Londres, escândalos abafados. O amor proibido caminhava à margem, mas nunca deixou de caminhar. E havia também arte, manuscritos medievais, com margens cheias de desenhos eróticos. Poesias que falavam de amores impossíveis. Lendas de cavaleiros que se olhavam demais. A história de Tristão e Isolda tem uma versão onde os sentimentos masculinos são mais intensos entre amigos do que entre amantes. A fronteira entre amizade e desejo era borrada, e por isso existia. Nos julgamentos, os corpos eram examinados. Homens eram forçados a provar que não tinham sido penetrados. Mulheres eram inspecionadas para ver se tinham clitóris grandes demais. O que acreditavam indicava que elas faziam de homem. Havia vergonha. Mas também havia vida. Alguns casais fugiam, mudavam de cidade. Viviam como irmãos, como tias, como servos. Outros aceitavam o casamento forçado e mantinham amantes em segredo. Outros viviam sozinhos, mas com o coração cheio de nomes que não podiam dizer em voz alta. E quando não podiam amar, amavam em pensamento. Amavam com música, com poesia, com oração. Alguns falavam de amor espiritual, de ligação de almas. Usavam a religião como disfarce para sentimentos que não podiam ser nomeados. E a culpa? A culpa era constante. Você confessa. O padre te olha com olhos vazios. Manda rezar, jejuar, se açoitar. Mas você sabe que ele entende. Que talvez ele também tenha sentido. Que talvez ele também tenha chorado no escuro, tremendo de medo de si mesmo. As penitências são longas, caminhadas nu, rezas públicas, votos de silêncio. E ainda assim, você volta a sentir. Porque o desejo, mesmo proibido, é mais forte que a ameaça. E há histórias de coragem, de homens que se amaram até o fim, de mulheres que viveram juntas por décadas, de amantes enterrados lado a lado, em túmulos discretos. Ninguém disse quem eram, mas os corpos estavam juntos. Hoje, você escuta essas histórias no escuro e talvez sinta algo parecido. Talvez perceba que os desejos proibidos de ontem ainda vivem hoje, mas, agora, você tem um nome para eles. E talvez uma chance de não apagá-los. Você está deitado, imóvel. Sente cada osso contra o chão de madeira, cada centímetro do corpo pesado, cansado. Mas não pode esquecer que, nesse tempo, seu corpo não pertence a você. Ele é função, ele é símbolo, ele é heresia em potencial. Na Idade Média, o corpo é um campo de batalha, e cada parte dele carrega uma sentença. Para a mulher, ele é útero. Para o homem, ele é pecado. E para ambos, ele é perigo. Se você nasce mulher, nasce como recipiente. Desde cedo te observam. Os quadris são largos? O sangue já veio? O peito cresceu? Tudo gira em torno da fertilidade. O corpo feminino é descrito em tratados médicos como úmido, aberto, passivo. Tudo nele serve a um fim: gerar, carregar, parir, sangrar. Você não é pele. Você é um ventre ambulante. E se esse ventre não cumpre sua função, você falhou. Uma mulher estéril é um problema. Uma mulher que sangra demais é uma ameaça. Uma mulher que sangra de menos é suspeita. Durante a gravidez, o corpo se torna público. Todos têm algo a dizer. Você come demais, anda pouco, reza pouco, dorme errado. O parto se aproxima como um abismo. Você ouve histórias de mulheres que rasgaram, que perderam os dentes, que sangraram até sumir. Mas ninguém fala disso com dor. Falam como se fosse parte.
como se fosse dever. O corpo da mulher medieval é sempre observado por parteiras, por maridos, por padres. Se você tem desejos, é porque seu corpo falha. Se você sangra em hora errada, é porque ele está possuído. Se você goza, é porque tem o diabo no ventre. E o homem? O homem carrega outro fardo. Seu corpo é máquina. Deve ser forte, duro, produtivo. Mas também precisa controlar-se. O desejo é perigoso. A carne é fraca. E o sêmen, considerado sagrado, não pode ser desperdiçado. Muitos acreditam que o corpo do homem guarda um calor vital que se esvai com o prazer. Por isso, cada orgasmo era visto quase como uma morte, uma perda de essência, um esvaziamento da alma. O ideal masculino era de contenção, resistir ao toque, fugir da tentação, mas ninguém conseguia. E por isso, o corpo do homem era também condenado. O monge que sonhava com carne, o padre que tocava o próprio corpo, o cavaleiro que se deitava com a serva. Todos eram, antes de tudo, pecadores de carne. O corpo era inimigo. Tinha que ser domado. E para isso, havia penitência, autoflagelação, jejum, dormir sobre pedras, usar camisas de crina que coçavam até sangrar. Sentir dor no corpo era a forma de controlar o prazer. Purificar a vontade. A beleza, tanto no homem quanto na mulher, era armadilha. Um corpo bonito era obra do diabo. Os cabelos sedosos, os olhos grandes, a pele alva, tudo isso podia corromper uma alma inocente. O corpo era suspeito, mesmo quando santo. Santos deformados eram mais respeitados. Mártires com cicatrizes, virgens com feridas. O sofrimento físico era sinal de proximidade com Deus. A dor era virtude, o prazer, desvio. Mesmo assim, o corpo insistia. Tinha fome, sono, calor, desejo, e por isso era constantemente vigiado. Na medicina, o corpo era lido como um mapa de desequilíbrios. 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra determinavam sua saúde e sua moral. Um corpo com excesso de sangue era libidinoso. Um corpo com muita fleuma, passivo. A mulher era naturalmente desequilibrada. O homem, constantemente à beira do excesso. Não havia exames, havia sangrias, sanguessugas, vomitivos, jejuns. O corpo era punido para se manter puro. E os corpos que fugiam da norma, pessoas intersexo, eram consideradas monstros. Nascimentos com genitália ambígua eram lidos como sinais do apocalipse. Algumas eram assassinadas ao nascer, outras corrigidas. A medicina medieval não entendia o corpo que não se encaixava. Então, o destruía. Pessoas com deficiências físicas também carregavam estigma. Algumas eram vistas como castigo divino, outras como abençoadas. Tudo dependia do contexto. Um coxo podia ser profeta, ou ser expulso da vila. A obesidade era vista com ambivalência, sinal de riqueza, mas também de gula. Um gordo podia ser respeitado, ou ridicularizado, o mesmo com a magreza extrema. Santa ou doente. E quando o corpo morria? Era lavado com cuidado, ungido, coberto. O corpo morto ainda era sagrado, mas também perigoso. Os mortos podiam voltar. Os mortos podiam contaminar. Havia rituais para garantir que ficassem quietos, que descansassem, que não voltassem pedir o que não viveram. Você sente o peso do seu próprio corpo. Ele te lembra que existe, que pulsa, que arde, que cansa. Você sente vergonha, e desejo, e náusea. E tudo isso é humano. Mas te ensinaram que ser humano é falhar. Ainda assim, há quem celebre.
Algumas canções populares falam do corpo com alegria. Algumas danças desafiam a contenção. Alguns amantes descobrem toques que não doem. Algumas mulheres dançam em círculos, pés descalços, se lembrando de que o corpo também é festa. Mas são exceções. A norma é vigiar, punir, conter. E você aprende a viver dividido. A alma quer subir. O corpo quer ficar. A mente sonha com o céu. A pele com o toque. O coração, ele só quer silêncio. Porque no fim, o corpo é a parte da história que ninguém queria contar. Mas é onde tudo começa e onde tudo termina. Você acorda antes do sol. A luz ainda não invadiu o quarto, mas o corpo já pressente o peso do dia. Mais uma manhã de trabalho, de obrigações, de silêncio. Mas ali, ao lado do travesseiro, você encontra um pedaço de tecido. Um lenço. Alguém deixou ali, dobrado, com um fio de cabelo preso. Você sabe de quem é. E, por um instante, sorri. Na Idade Média, falar de amor é quase uma heresia. O amor, como você entende hoje, íntimo, emocional, afetuoso, não cabe nas regras da época. Os casamentos são arranjados, as palavras são medidas, o toque é vigiado. Mas mesmo assim, o amor acontece. Acontece nos cantos, nos intervalos, nos desvios. Você vê isso nas cartas. Cartas trocadas entre amantes, entre esposos separados pela guerra, entre freiras e freiras, entre monges e suas lembranças. Algumas sobrevivem até hoje. São tímidas, hesitantes, às vezes quase infantis. Outras são ardentes, cheias de metáforas. Você lê: teu rosto está mais presente que o pão da manhã. Ou, meu coração sangra sem teus olhos. Não é poesia sofisticada. É fome, é ausência, é saudade. E onde há saudade, há amor. Nos campos, os camponeses aprendem cedo que a vida não é feita de afeto. Mas mesmo ali, em meio à lama, há gestos pequenos. Ele guarda o último pedaço de pão para ela. Ela costura a túnica dele com linha que guardava para si. Ele cobre o corpo dela com o próprio manto. E tudo isso sem dizer nada. Porque amar, naquele tempo, era arriscar. Amar era dar algo que não se podia guardar. Nas cidades, os encontros são furtivos. Na feira, no mercado. Entre bancas de peixe e barris de vinho, os olhos se encontram. Um toque rápido nos dedos ao entregar uma maçã. Um sussurro no meio da multidão. E depois, a espera. Porque o amor medieval é feito de espera. Você espera. A próxima missa. Espera a noite escura. Espera o sinal. Um gesto. Uma flor deixada na janela. Uma pedra no peitoril. No alto dos castelos, damas e cavaleiros vivem outro tipo de amor. O chamado amor cortês, uma paixão impossível, cheia de regras, onde o cavaleiro serve sua dama com devoção, mas raramente a toca. Escreve poemas, faz canções, luta em seu nome e sofre. O amor, aqui, é sofrimento nobre, um luxo melancólico. Mas, às vezes, há transgressão, há noites roubadas, há promessas que escapam da lógica feudal, amores que desafiam o sangue, a herança, o nome, e quase sempre terminam em silêncio ou em tragédia. Nas igrejas, o amor divino tenta ocupar o espaço do amor humano. Mas mesmo os santos escrevem cartas de saudade. Mesmo os monges choram à noite. Mesmo os padres lembram de toques passados. E no convento, entre as freiras, o amor floresce em outra forma. Não é sempre carnal. Às vezes é pura ternura. Às vezes é algo mais. Elas se cuidam, se escrevem, se protegem.
Quando uma adoece, outra segura sua mão até o fim. E isso, mesmo sem nome, é amor. Os homens também sentem. O cavaleiro que não retorna da batalha deixa uma carta. O pai que perde o filho escreve no diário. O amigo que beija a fronte do outro antes da execução. O servo que cuida do corpo do senhor ferido. Tudo isso são formas de amar. E mesmo nos bordéis, onde o amor deveria ser impossível, ele acontece. A prostituta que guarda a flor dada por um cliente gentil. O cliente que paga para não tocar, só para conversar. A mulher que aprende a gostar daquele que volta toda semana, não com desejo, mas com respeito. Você se pergunta como é possível amar num tempo tão duro. Mas o amor ali não é luxo, é sobrevivência. Ele existe nos detalhes, na comida dividida, na roupa costurada, na vela acesa para alguém que está longe, no nome sussurrado antes de dormir, na lembrança que resiste. E mesmo quando o corpo falha, o amor permanece. Há viúvos que jamais se casam de novo. Há esposas que enterram anéis no jardim. Há filhos que choram a mãe por anos, sem dizer uma palavra. O amor é resistência. Contra o tempo. Contra a morte. Contra a sujeira. O medo. O controle. E ele se esconde nos lugares mais improváveis. Na sombra de um celeiro. No canto de uma música. No fundo de um olhar. Você fecha os olhos. A noite está fria, mas seu peito está quente, porque em algum lugar alguém pensou em você. Alguém te tocou com cuidado. Alguém escreveu seu nome num pedaço de tecido e deixou ao lado da sua cama. Isso é amor, mesmo na Idade Média. Especialmente na Idade Média. Você achou que a Idade Média era feita só de guerras, cruzes e castelos. Mas no fundo, era feita de corpos. Corpos que ardiam em silêncio, que se tocavam na escuridão, que sangravam sem testemunha. Corpos julgados, usados, esquecidos. Mas também corpos que amaram, mesmo sob regras sufocantes. Mesmo sob camadas de pano, pecado e poeira. Eles se encontraram, se quiseram, se escreveram e deixaram pistas, lenços, poemas, sussurros. A história não costuma contar esses detalhes. Ela prefere datas, batalhas, leis, mas no escuro, o que realmente importa são os toques. Agora, feche os olhos. Sinta seu corpo. Ele é seu. Ele é presente. Ele é tempo. E mesmo que o mundo pareça duro demais, ainda existe ternura. Ainda existe desejo que não fere. Ainda existe o amor que sobrevive. Mesmo no pior dos tempos, eles ainda se abraçavam. Ainda havia amor. Agora descanse. A história está cheia de monstros, mas nenhum deles está no seu quarto. Boa noite.